Boa noite, queridos irmãos. Nesta noite de estudos, quero agradecer os mensageiros de luz que nos assistem neste momento, nos envolvendo e nos intuindo nos estudos da noite. Nunca ache que alguém é melhor que você e nunca se ache melhor que ninguém. Cada um tem seu caminho a seguir e uma lição a aprender. Ninguém é superior, ninguém é inferior, ninguém é igual a ninguém. Somos todos únicos, incomparáveis. Aquele que uma vez lhe fez uma gentileza, estará mais disposto a fazer-lhe outra do que aquele que foi obrigado a fazer-lhe alguma. Benjamin Franklin. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Chico Xavier. São reflexões para que possamos começar a partir daqui os nossos estudos. Nós vamos começar os estudos com o Livro dos Espíritos. A semana passada, a Bruna fez uma leitura da pergunta 55 da criação. Nós estamos falando das causas primárias, capítulo 3 da criação. Ela fez a pergunta 55, eu vou voltar para a gente fazer uma recapitulação que fala assim: todos os globos que circulam no espaço são habitados? A resposta é sim, e o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, gente, todos os globos são habitados e o homem está longe de achar que ele é o único, né? Em inteligência, em bondade e em perfeição. E hoje, a continuidade é a pergunta 56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? A resposta é não. De modo algum se assemelham. Então, a nossa constituição física não é a mesma. São diferentes. Então, as pessoas, o formato, a fisionomia é diferente, tá? Então, nós somos diferentes dos outros habitantes dos outros planetas, tá? Então, é isso do Livro dos Espíritos. Então, agora a gente vai passar para o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 9, sede perfeitos. Eu vou falar sobre os superiores e os inferiores. Todo homem tem na Terra uma missão, seja ela grande ou pequena, superior ou inferior, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Tudo que nos é dado aqui na Terra é para o bem. Falseá-la em sua essência é, pois, falir em seu princípio. É um capítulo muito importante. Sabemos que somos todos filhos de Deus, todos iguais perante Ele. Para eles, somos todos filhos iguais. Mas em hierarquia tem que haver um comando, tem que haver quem faça. Então, hierarquicamente, existe uma diferença. Existem os superiores e os inferiores. Então, são classificados em duas etapas. Uns maiores, outros menores. Uns
que comandam, outros que são subordinados. Então, essa divisão, superiores e inferiores, este cenário causa uma polêmica muito grande na sociedade. Nos traz uma questão muito discutida, que eu não posso deixar de mencionar aqui, pelo menos uma palavrinha com vocês, que é tão falada justiça social. Que muitas vezes a gente fala sobre justiça social que justamente ocorreria quando todos estivessem em igualdade aqui na Terra. Só aconteceria justiça social quando todos estivessem em igualdade aqui na Terra. Mas, para que isso acontecesse, nós teríamos que estar em harmonia no planeta. Nós teríamos que estar em outra esfera planetária. Porque igualdade seria todo mundo igualzinho, todo mundo vibrando numa mesma sintonia. E um planeta de provas e expiações não nos condiz com essa vibração de todo mundo nessa igualdade social. Então, gente, quando fala em justiça social, não é um problema governamental, não é um problema, não é culpa de ninguém, não é culpa do governo, não é culpa culpa nossa mesmo. Porque nós é que temos as nossas dívidas do passado. Por isso é que nós temos essa diferença dentro de uma mesma família. Existe uma diferença de níveis de hierarquia. Hierarquicamente falando, existe dentro de uma mesma família, né? Então, existe essa injustiça social por causa dos diferentes níveis, né, evolutivos. Então, são decorrentes dos diversos papéis dentro de uma mesma sociedade. Então, a gente já vai existir enquanto o nosso planeta for de provas e expiações, nós vamos ter injustiças sociais. Cada um com seu quesito a ser aprimorado aqui na Terra. Então, está aí a explicação das injustiças sociais. Enquanto estivermos nas condições de provas e expiações, nós vamos ter essas diferenças. A providência divina nos proporciona oportunidades para fazer esse trabalho para o nosso aprimoramento moral. Então, nós estamos aqui no planeta Terra para nos aprimorar, crescer, evoluir, para vencer essa justiça social. Para que um dia todo mundo seja igualzinho, para que não haja essa injustiça social. O dia que for todo mundo igual, pode ter certeza que não vai ser mais planeta de provas e expiações. Então, tem uma frase aqui que é para a gente refletir, que é de Cora Coralina. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. É a nossa ação transformadora. Cora Coralina. O que aconteceu? Eu te falei. Assim, ele desligou. Eu continuo aí.
Então, nós vamos falar sobre autoridade e poder. Autoridade ela faz parte do superior, do título da superioridade. Não é a gente ter autoridade, não é vantagem nenhuma. Porque é uma delegação, é uma responsabilidade muito grande. Porque quando a pessoa tem autoridade, ela tem poder, ela tem um posto de comando que ela assume responsabilidade sobre ela e sobre os seus subordinados. Então, quando ela tem uma empresa, quando ela tem um lar, porque a gente acha que a autoridade, essas pessoas superiores, ela pode pensar que ela tem só uma empresa para ela comandar. Não. Gente, uma pessoa que ela tem uma ação de comando, ela pode ter uma família grande, ela pode ter uma empresa para tomar conta, ela pode ter um centro para ela comandar, para ela direcionar, ela pode ter uma casa, um asilo para ela ajudar, que ela assumir uma responsabilidade, ela pode ter várias coisas assim, ela pode ser um voluntário, né? Não precisa ser dono exatamente, mas ela pode ser um voluntário. E com isso, ela tem uma responsabilidade que ela vai ser cobrada pelas leis divinas sobre o que ela tem feito daquilo ali. Então ela tem responsabilidade sobre o que ela está fazendo da sua ação, de responsabilidade sobre aquilo, e sobre os seus subordinados. Então é uma ação de comando de muita responsabilidade. Então não é porque eu tenho dinheiro, eu tenho poder, que eu vou achar que eu vou sentar em cima daquilo e vou ser dono de tudo e não vou prestar contas. Muito pelo contrário. Eu tenho que prestar muita conta, porque é um posto de comando e eu tenho que assumir responsabilidade sobre aquilo. Essa autoridade não lhe foi confiada para acumular, guardar ou levar dinheiro para o túmulo, ou guardar dinheiro debaixo do colchão. Não é nada disso, não. Mas sim para distribuí-la, fazer bom uso. Isso nos remete à parábola dos talentos. Quem lembra das parábolas dos talentos, onde se distribui de forma diferenciada. Um recebe 5 talentos, outro recebe 2 talentos, outro recebe 1 talento. Isso quer dizer o quê, gente? Que as pessoas têm capacidades diferenciadas de lidar com os talentos. Um pode trabalhar com mais facilidade com aquele dinheiro, outro nem tanto, outro menos ainda. Então, cada um dentro do seu limite, ele trabalha com aquela fortuna, com aquela herança, ou seja, com aquela posse. Então, nós sabemos que cada um tem a sua condição de assumir uma responsabilidade com um dinheiro, ou com uma posse, ou com uma herança, ou com um trabalho, ou com uma responsabilidade. Dentro das suas condições, umas maiores, outras nem tanto, outras menores, cada um dentro dos seus limites, mas que cada um tem a sua responsabilidade, ou seja, tem que multiplicar, porque a nossa intenção aqui na Terra é de crescer. O que nós não podemos é fazer igual aquele que enterrou o seu talento. O que nós não podemos é enterrar o nosso talento e depois, quando vier o Senhor e perguntar o que foi feito daquele talento que eu te dei. Aqui, meu servo, eu estou desenterrando e estou te devolvendo o mesmo talento que o Senhor me deu. Não, eu tenho que multiplicar. O que Deus me deu, eu multipliquei. Eu fiz bom uso. Eu estou te devolvendo o dobro do que você me deu. Então é a mesma coisa, é a família. Porque quando
me perguntar o que você fez dos filhos que eu te confiei, né? Como que foi a educação que você fez da educação dos seus filhos? Vamos falar de educação, né? Também, porque eu acho que é muito importante isso. O que você fez da educação dos seus filhos? Que exemplo você deu para os seus filhos na educação deles? Isso é importante. Eu dei educação, eu trilhei, meus filhos seguiram um caminho, né, de Deus, um caminho reto, eles foram isso, estudaram, trilharam, seguiram o caminho de Deus, eu ensinei, eu dei bons exemplos. Isso é muito importante. Então, é isso que a gente tem que frutificar na verdade, no caminho de Deus, no caminho reto, sempre exemplificando o caminho da verdade. Isso é o caminho dos talentos. Esse é o exemplo dos talentos. À medida que progredimos, temos que dar conta das nossas responsabilidades. E não vamos pensar que somos proprietários de tudo, não. Quando você vê casas, carros, dinheiro em abundância, não vamos pensar que nós somos donos de tudo e que é tudo nosso e que nós vamos fazer o que nós queremos disso. Não somos, gente. Não somos. Porque eu estou lendo aqui do Evangelho, está bem aqui, capítulo 17, que fala: porque Deus fala que eu posso te tirar tudo, a hora que você menos esperar, eu posso te tirar tudo, né? Vou ler porque nós aqui, superior e inferior, aqui. Mas o superior tem dever, aqui ó, aqui, vou ler. Assim como perguntou o rico, o que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Deus inquirirá daquele que dispõe de alguma autoridade, que uso fizeste dessa autoridade, que males evitaste, que progresso facultaste. Tudo isso ele vai perguntar. Tudo isso. Então nós temos que prestar conta das nossas riquezas. O superior que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza os que estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina que no Espiritismo, que eles hoje lhe obedecem, talvez ela tenha dado as ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde. Então será tratado conforme vos haja tratado, quando sobre eles exerce autoridade. Então, as autoridades, tanto a autoridade, os superiores quanto os inferiores, têm seus deveres a ser cumpridos. Autoridade, não vamos pensar que somos proprietários de tudo, porque a qualquer momento tudo pode ser nos tirado. Tudo, gente. Através do desencarne, através de uma doença que impossibilite de trabalhar, através de um acidente, de uma fatalidade. Aquelas histórias que eu contei aqui, da outra aula minha, né? Que aquele senhor que ficou vários anos ali no morão da porteira, sentado, achando que a fazenda ainda era dele, né? Muitos anos. Então tem tudo isso. A autoridade é uma prova que vai trabalhar todas as virtudes que lhe serão bônus na sua vida espiritual. Se ele fizer o dever de casa, ele vai trabalhar o orgulho. Gente, a autoridade bem trabalhada é aquele patrão que vai trabalhar o orgulho, que ele vai trazer os empregados junto dele, que vai o egocentrismo, que vai trabalhar, que vai dividir o serviço com os empregados, que vai ensinar, que vai trabalhar junto, que o dia que falta o empregado, que ele vai lá e faz o serviço junto, que vai trabalhar ética, lealdade, respeito, honestidade, solidariedade, tolerância,
firmeza para tomar decisões, dividir tarefas, tolerância. É uma prova muito difícil. É muito difícil porque o dinheiro, ele tem assim, um atrativo muito grande, ele desvia as pessoas do foco, ele desvia muito do fator central ali, que é trabalhar a humildade. Então, quando a pessoa se vê ali muito envolvida com dinheiro, com poder, ela sai um pouco fora, e principalmente a autoridade, né? Sai um pouco fora do objetivo principal, que é trabalhar ali o orgulho, deixar o orgulho de lado, deixar a ambição. E é para isso que ele veio. O objetivo principal é esse. Trabalhar a humildade, a liderança junto com os funcionários. Toda essa estratégia será de muita cobrança, porque, como já foi dito, ele assume responsabilidade sobre o que ele faz e sobre o que o outro faz. E como se a autoridade e o poder fosse um mecanismo de força e coragem para alavancar os menos favorecidos. Olha como que isso é importante. Como se a autoridade e o poder fosse um mecanismo de força e coragem para alavancar os menos favorecidos. Diante da nossa missão, sendo ela grande ou pequena, seremos questionados. Olha aqui, das alegrias que poderíamos ter semeado e não semeamos, das tragédias que poderíamos ter evitado e não evitamos, dos sofrimentos que poderíamos ter poupado e não poupamos, do crescimento das pessoas que poderíamos ter promovido e não promovemos, do amor que deveríamos ter semeado e não semeamos. Por isso a importância de semear hoje para buscar a boa colheita amanhã. Então toda essa trajetória será de muita cobrança. Toda essa trajetória. Porque olha os objetivos que a gente tem e se a gente deixar passar, nós seremos cobrados. O papel do líder é estimular o seu funcionário, é desenvolvê-lo. Para isso, devemos conhecê-lo, saber seus objetivos, saber os seus sonhos, os seus fatores de motivação. Aí vem uma pergunta. Qual é a diferença entre autoridade e autoritarismo? Olha só. Porque aí vem uma pergunta que vai definir tudo o que a gente precisa saber dentro, assim, qual é o meu papel? Se eu sou chefe numa empresa, ou se eu sou pai, se eu sou autoritário ou se eu sou autoridade. Vamos ver. O autoritarismo, ele impõe a sua condição. É aquele que se coloca como superior aos outros, é aquele que se acha. Esse é o autoritarismo. Ele é temido. A autoridade é aquele que é por ser. Trata com respeito seu semelhante. A gente conhece a vivência de uma autoridade. É aquele que a pessoa, quando ele pede alguma coisa pra gente, a gente não tem coragem de falar não. Porque ele é autoridade e ele age com autoridade, mas ele respeita. Só que ele é respeitado. E o outro é temido. Mas não é respeitado. O autoritário, ele não é respeitado, ele é temido. Então, qual é o meu papel? De autoritário ou de autoridade? Então, nós temos que rever isso. Tá? Débora, para te ajudar, que a bateria que estava ruim e acabou de quebrar, tá? Então, só para te dar um apoio, você lembra que teve um quadro dessa fala da Débora todinha aqui, ó,
teve um quadro na televisão que mostrava o patrão. Então o chefe de uma grande empresa descia até os funcionários disfarçado, e daí ele conhecia os funcionários nas dificuldades do dia a dia da empresa. Então tinha uma situação assim muito o rapaz trabalhava torto e ele estava com muitas dores nas costas. Daí o patrão lá em cima que não via isso. Daí ele fala assim: mas e se aumentasse essa mesa aqui, não melhoraria? Eu já pedi isso várias vezes, mas nunca chega a verba para trocar a mesa. E aí ele, disfarçado, então ele fala: vamos subir a mesa. E aí trocou. O cara agora trabalhava em pé e não tinha mais esse problema. Autoridade moral e não o autoritário. Então ele vai passando por todos os setores e ele vai vivenciando os problemas de um grande administrador, de um grande mestre, que ele vai enxergando esses problemas das pessoas e solucionando. São tudo problemas solucionáveis. E ele vai solucionando. Então, quando a gente se coloca enquanto autoritário, nós não vamos conseguir enxergar mais nada, porque vai ser: olha, gente, o Quirino, eu vou falar, o Quirino é o dirigente do centro. Nós vamos chegar aqui e ouvir o que o Quirino tem a dizer e ninguém pode falar nada. Então, nós vamos pensar... eu vou falar o Quirino para não ficar feio para mim. Nós vamos pensar que ninguém vai aprender muito, porque a gente não tem diálogo. Né? Nós não vamos conseguir trocar as nossas informações. Outro fator importante entre esse aspecto de conhecimento, né, Débora, é a gente entender o limite do outro. Porque muitas vezes eu estou vendo aqui o Osanir, que é um homem forte, um homem jovem, e eu quero cobrar dele coisas que ele não tem condições de realizar. E aí eu, enquanto esse autoritário, eu não consigo enxergar isso. Se vira, você tem que fazer o que eu estou pedindo, o que eu estou mandando. Agora, a Débora falou da questão da empresa, e a gente leva isso para casa, a gente leva isso para o nosso dia a dia, a gente leva isso para a rua, né? Sim. Eu vou estacionar o meu carro, alguém entra na minha frente, eu fico violento. Por quê? Porque de certa forma eu quero que todo mundo me obedeça, que de certa forma todo mundo me respeite, que todo mundo tenha temor de mim. Mas quem é essa pessoa que eu estou me construindo? Né? Então, quando a gente vai pensar na autoridade moral, nós vamos ver o chefe que sorri, nós vamos ver o chefe que conversa com todos os funcionários e não tem medo de perder o comando, porque ele sabe que a moral dele não permite isso. Eu bati em mim, mas não sou esse cara, tá? Então a gente vai entendendo que a moralidade é muito maior. E eu sempre me pauto nessa frase depois que eu a ouvi, que é assim: na pior da situação, só o amor consegue resolver. Então, com autoritarismo, com grito, com briga, nós não vamos conseguir resolver nada, nós só vamos conseguir conflitos maiores, né? Então nós precisamos aprender essa questão dessa hierarquia em qualquer lugar que nós estejamos, tá? Só para te dar um apoiozinho. Claro, eu acho ótimo. Acabou, Débora. Não tem problema. Hoje já deu para tirar de letra, porque imprevistos acontecem, né? E como imprevistos acontecem, a gente tem que agradecer a Deus, porque nós temos uma espiritualidade aqui que nos ampara. Então, amém, nós temos toda a espiritualidade aqui. E saber o seguinte, que dentro de uma hierarquia, se nós somos subordinados, nós temos que nos sentir privilegiados e fazer o nosso papel com muita gratidão, porque a minoria é superior, a maioria é inferior. A maioria é inferior. Então, gente, se o superior tem responsabilidade, o inferior também tem, e como tem. E se nós temos que cumprir, se o superior tem que cumprir o papel dele, o inferior também tem que cumprir, e como tem. Então, se um é cobrado, o outro também da mesma maneira. Vamos sempre pensar na lei do retorno, né? Que existe a lei do retorno.
faça aos outros o que gostaria que fizessem para você. Se eu estou aqui nessas condições, será por quê? Vou dar minha parcela de contribuição para suportar, para superar, vencer, ser resiliente. Vamos superar todas as etapas das nossas vidas. Se eu estou aqui hoje, se eu estou passando por esse problema, se eu vim com essa deficiência, é porque alguma coisa eu pedi para vir. Porque nós estamos aqui, porque nós pedimos. Isso aqui, ninguém é inocente, né? Todos nós estamos passando aqui porque nós pedimos. Então, é igual eu falei, e o subordinado, que tipo de trabalho moral está sendo executado naquela função? Porque a grande maioria é subordinada. Então, de ser resiliente, de suportar, de sustentar a sua causa, de ser humilde, de contribuir para o crescimento da empresa, da equipe, de ser cooperativo, de ser grato, de ter resignação, de ter compreensão das leis divinas, porque, gente, as leis divinas, a gente tem que compreender que existe a lei, né, de desencarne, da gente escolher as nossas provações, da gente estar aqui por provação, que a gente passou, se a gente está aqui para isso, a gente tem que ter aceitação dos nossos papéis aqui na humanidade. Então vamos aceitar, vamos ter resignação, vamos trabalhar no bem, vamos ser gratos por tudo aquilo que a gente passa, pelas nossas dificuldades e ser feliz. Porque é tão bonito, às vezes a gente vê as pessoas têm tanta dificuldade e é feliz. Apesar de a pessoa é feliz. Então, não quer dizer que a pessoa está numa classificação mais humilde, mais simples, e ela está reclamando, não. Tem muita gente que às vezes tem posses, tem muitos bens, muita riqueza, muita nobreza, tudo, e não está feliz. A gente vê muitos casos, né, de pessoas nobres, com muito luxo, com muita riqueza e muita infelicidade. E do outro lado, a pobreza, a simplicidade e uma imensa alegria no coração, imenso prazer de viver. Então a gente tem que saudar e ser grato a Deus por tudo isso. Então nenhum de nós somos vítimas inocentes. E é claro, sempre que o servidor está pronto, o serviço aparece. O nosso espírito pede o reparo. Nós pedimos o reparo. Então, uma pena que não tem as imagens, né? Eu estou lendo, mas uma pena não ter as imagens. Eu vou ler aqui uma frase de São Francisco de Assis, que estava na imagem. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. O que pode e o que não pode ser mudado, é claro. São Francisco de Assis. A sua crença lhe orienta e lhe induz. Olha a frase, pagar o mal com o bem. O que torna um espírito encarnado superior a outro é a moral. E não a condição financeira, status. Porque pessoas cheias de obstáculos e dificuldades são de grande nobreza moral. Sem deixar que a matéria determine para nós quem nós somos. Numa palavra, seja vós, superiores, inferiores, não afastes dos teus propósitos reencarnatórios, tenha sempre em mente qual o seu papel a desempenhar nesta grande escola da vida. Para Deus, só existe um destino para todos nós, para uns mais lentos, para outros mais rápidos, que é o caminho da evolução. A humanidade caminha para a evolução. O aprendizado contínuo é o caminho da evolução humana. Então, gente, eu tenho aqui para vocês uma historinha bem
bem rápida, assim, eu vou falar, é uma história bem rápida sobre moral. O imperador da China, ele já estava querendo se aposentar e precisava deixar um sucessor. E ele gostava muito de planta, muito, muito de flor. E ele decidiu que ele ia chamar umas crianças e dar uma semente de flores para essas crianças plantar. E dentro de 1 ano, ele ia dar o prazo. Em 1 ano, as crianças iam cultivar essas flores e voltar no palácio. A que desse flor mais bonita ia ser o sucessor do imperador. E assim ele fez. Distribuiu a semente para as crianças ali do local e deu o prazo de 1 ano. E as crianças... E tinha um menininho que gostava muito de plantar, gostava demais de plantar. Ping. Gostava demais de plantar. O menino plantava, que era uma coisa de louco. E tudo que ele plantava nascia e ficava a coisa mais linda do mundo. E esse menino não conseguiu plantar. Ping não conseguiu plantar, o pai dele ficou desorientado, porque tudo que ele plantava brotava e ficava a coisa mais linda. E esse Ping plantou e essa flor não brotou. Ele comprou um vaso maior, pôs terra nova e não brotou. E ele plantou. E o pai dele falou: Ping, meu filho, você deu o seu melhor. E o ano passou e a flor do Ping não brotou, não. Ele falou: você vai levar para o imperador o vaso vazio, sem flor. Porque você fez o seu melhor. Ele cuidou, ele brotou, ele replantou, ele colocou água, ele colocou flor. E foi o que aconteceu. No final, passado-se 1 ano, todas as crianças do império foi lá para o imperador. Chegou lá, cada um com o vaso mais lindo que o outro. E o imperador só observando, passando e olhando todas aquelas flores, uma mais linda que a outra, e o imperador só observando. Quando chegou na flor do Ping, que o imperador viu aquele vaso vazio, sem nada, o imperador chocou. Chocou e ficou olhando aquilo, e olhou, e o Ping falou: imperador, minha flor não brotou, eu estou envergonhado. O imperador falou assim: este menino é o meu sucessor, porque todas as sementes estavam queimadas, nenhuma era para ter brotado. Todas as crianças sabotaram, plantaram outra flor, mas a nobreza desse menino fez com que ele agisse com nobreza. Ele foi verdadeiro. Ele agiu com nobreza. Só ele assumiu a verdade. Todos os outros pegaram outras sementes e agiram na mentira. Ele agiu na nobreza. Então, olha a nobreza. Aceitou a verdade. Agiu na superioridade, na nobreza. Levou e aceitou. Então, essa é a verdadeira nobreza da pessoa. Aceitar a verdade assim como ela é. E o menino se tornou o imperador da China. Então é essa a história e essa é a aula da noite.